Olá, alunos de Fundamentos de Matemática. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre as sentenças abertas e as operações lógicas sobre as sentenças abertas. Então, para finalizar, nós vamos agora falar dos quantificadores. Então, nós falamos lá que uma sentença aberta pode ser transformada numa proposição de duas formas. Nós vimos uma que era atribuindo valores à variável. Então, a gente tinha um conjunto A, os valores desse conjunto eram atribuídos na sentença, e aí transformava-se a sentença em uma proposição, ou verdadeira ou falsa. Mas uma outra forma de transformar a sentença aberta numa proposição era colocar um quantificador. Então, o que são esses quantificadores? Como que ele transforma essa sentença numa proposição? Bom, nós temos dois quantificadores, o universal e o existencial. O universal tem esse símbolo aqui, o A viradinho de ponta cabeça, né? Que a gente lê como para todo, qualquer que seja, para cada. E tem o existencial, que é esse E ao contrário aqui, né? Virado ao contrário, que a gente lê como existe pelo menos um, existe ou para algum. Bom, a notação. Então, tem várias formas de denotar. A gente coloca a sentença, e aí a gente pode colocar ou não o conjunto universo, e antes a gente coloca o para todo. Então, essas formas aqui todas são equivalentes. Eu posso colocar aqui entre parênteses, para todo x, x pertencente a, p de x. Eu posso colocar tudo junto, esses dois aqui, ó. Para todo x pertencente a, p de x. Ou sem parênteses. Ou então, sem dizer quem é o conjunto universo. Isso a gente só faz se está subentendido, né? Quais valores de x que eu estou trabalhando. Esse x aqui está, por exemplo, no conjunto dos números reais. Ele tem que estar subentendido de alguma forma, né? Com quais valores que nós estamos trabalhando. E a forma de ler, né? Para todo x, tal que x pertencente a p de x, qualquer que seja x pertencente a p de x. Então, tem várias formas de ler essas proposições. Mas se é uma proposição, tem que assumir um valor, ou ser verdadeiro ou ser falso. Quando que essa proposição é verdadeira e quando ela é falsa? Então, olha só, a gente tem a sentença aberta num determinado conjunto, e aí essa proposição aqui, ela vai ser verdadeira se o conjunto verdade da sentença P é todo o conjunto universo. Então, se todos os valores lá do conjunto A satisfazem P de x, a gente diz que essa proposição é verdadeira. Tá? Então, é verdadeira se o conjunto verdade é A, ou seja, as proposições P de A são verdadeiras para todo A pertencente a A. E vai ser falsa se é diferente, se o conjunto verdade não é todo A. Tem algum valor de A que não satisfaz P de x. Então, a gente transformou a sentença numa proposição que é verdadeira ou falsa. E para dizer se é verdadeira ou falsa, a gente olha para o conjunto verdade. Ok? Vamos ver um exemplo. Então, eu tenho aqui a proposição. Para todo n pertencente aos naturais, n mais 5 é maior do que 3. Bom, para saber se é uma proposição verdadeira ou falsa, eu vou olhar para o conjunto verdade. O conjunto verdade são todos os n's pertencentes aos naturais, né, ao conjunto dos universos, que satisfazem n mais 5 maior do que 3. Bom, para 0, 0 mais 5 é 5, que é maior do que 3. 1 mais 5 é 6, que é maior do que 3. 2, 3, 4. Todos os números naturais satisfazem essa sentença. Então, o conjunto verdade é o conjunto dos números naturais, que é todo o conjunto A aqui que a gente está trabalhando, né? Todo o nosso conjunto universo. Então, essa proposição é uma proposição verdadeira. Todo número natural satisfaz essa sentença, ok? É uma proposição verdadeira. Outro exemplo. Para todo x pertencente aos reais, 2x é maior do que x. Bom, será que é verdadeira ou será que é falsa? Se a gente olhar os valores de x que satisfazem P de x, a gente vai encontrar valores que não satisfazem, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 não é maior do que menos 1. Né? Eu troquei o x por menos 1, o valorzinho A, lá o azinho, né, do conjunto universo. Então, esse azinho não satisfaz. Então, não é todo x dos reais que satisfaz a sentença.
Então, essa proposição é uma proposição falsa, porque o conjunto verdade não é todo o conjunto universo. Tá? É uma proposição falsa. Bom, e o quantificador existencial? Então, tem as mesmas formas de denotar, tá? Todas essas formas, só trocando o quantificador universal pelo existencial. E aí a gente lê de forma diferente, né? Existe x pertencente a tal que p de x, para algum x pertencente a p de x, existe pelo menos um x pertencente a tal que p de x, tá? Tem essas formas de fazer a leitura. E agora, essa proposição é verdadeira ou é falsa? Bom, a gente vai olhar de novo para o conjunto verdade. Mas agora o conjunto verdade, ele precisa ser diferente do vazio para que seja uma proposição verdadeira. Se for igual ao vazio, é o conjunto falso. Ou seja, se o conjunto verdade tem pelo menos um elemento, né, se o conjunto verdade tem pelo menos um elemento, A pertencente a tal que P de A é verdadeira, então essa proposição é verdadeira. Se o conjunto verdade for vazio, nenhum elemento de A satisfaz P de x, então ela é uma proposição falsa. Vamos ver um exemplo. Existe n pertencente aos naturais, tal que n mais 4 é menor do que 8. Bom, agora eu não preciso ver para todo. Eu preciso que tenha pelo menos um que satisfaça. Vamos olhar o conjunto verdade. Bom, o conjunto verdade, os n's com n natural, tal que n mais 4 é menor do que 8, é o conjunto 0, 1, 2, 3. 0 mais 4 é 4, que é menor do que 8. 1 mais 4 é 5, que é menor do que 8. 2 mais 4 é 6, que é menor do que 8. 3 mais 4 é 7, que é menor do que 8. A partir do 4 já não satisfaz mais, né? 4 mais 4 é 8, que não é menor do que 8. Então, esse conjunto ele é diferente do vazio. Ele não é todo o conjunto dos números naturais, mas não tem problema. Para a existência aqui, eu só preciso que ele seja diferente do vazio. Então, essa proposição é uma proposição verdadeira. Okay? Outro exemplo. Existe n pertencente aos naturais, tal que n mais 5 é menor do que 3. Bom, se a gente colocar o 0, 0 mais 5 é 5, não é menor do que 3. 1 mais 5 é 6, não é menor do que 3. 2 fica 7, não é menor que 3. Qualquer número que eu colocar aqui não satisfaz essa sentença. O conjunto verdade é o conjunto vazio. Então, essa proposição é uma proposição falsa. Não tem nenhum valor, não tem nenhum valor nesse conjunto universo que satisfaça essa sentença. É uma proposição falsa. Bom, ainda falando em relação ao quantificador de existência, a gente tem um caso particular, que é o quantificador de existência e unicidade. Tá? Ele entra como um caso particular da existência. Então, a gente usa o símbolo de existência, mas coloca um ponto de exclamação do ladinho. O que ele significa? Ele significa que existe um elemento lá que satisfaz a sentença, mas esse elemento é único, só existe um. Existe um e só um. Ou existe um único. Tá? É um caso particular da existência. A gente viu no exemplo 1 aqui que a gente tinha 4 elementos que satisfaziam a sentença. Então, essa proposição é verdadeira, que existe pelo menos um. Mas aqui já não seria verdadeiro para a existência e unicidade, porque não tem um único que satisfaz. Ok? Então, vamos voltar lá para o quantificador existencial. Ó, a proposição existe um único x com x pertencente a A, tal que P de x, ela é verdadeira se e somente se o conjunto verdade, V de P, é unitário. Só pode existir um elemento nesse conjunto. Por exemplo, existe um único x pertencente aos reais, tal que x ao cubo é 27. Bom, essa proposição é verdadeira ou é falsa? A gente precisa olhar para o conjunto verdade. Só o 3 satisfaz essa sentença. Né? O conjunto verdade é o conjunto formado pelo número 3. Então, essa proposição ela é verdadeira. Só tem um elemento lá no conjunto verdade. Agora, a proposição. Existe um único x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado igual a 4. O conjunto verdade é formado pelo 2 e pelo menos 2. Tem dois elementos que satisfazem. Então, não é todo o conjunto dos números reais. Existe um x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado é igual a 4.
mas não existe um único x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado igual a 4. Então, essa proposição é uma proposição falsa. O conjunto verdade não é unitário. Bom, nós vimos que os quantificadores transformam as sentenças em proposições. Então, se nós estamos com proposições, a gente vai trabalhar lá com os conectivos lógicos também. A gente vai fazer conjunção, disjunção, mas a gente já sabe agora o valor lógico dessas proposições. Então, a forma de trabalhar é a mesma que a gente viu na álgebra das proposições lá atrás. Tá? Tenho proposições aqui, vou fazer conjunção, disjunção, tudo igual. A gente só precisa cuidar quando aparece quantificador, quando a gente está trabalhando com a negação. Então, vamos ver a negação desses quantificadores, que é o caso mais particular. Tá? Eu tenho, por exemplo, começar com a negação do quantificador universal. Bom, vamos começar vendo um exemplo que fica mais tranquilo. Ó. Seja H o conjunto dos seres humanos, então todas as pessoas, né, todos os seres humanos estão no conjunto H, e consideremos a proposição que, para todo x pertencente a H, x fala francês. Então, o que essa proposição está dizendo? Né? Que todas as pessoas, todos os seres humanos falam francês. A proposição que podemos traduzir da seguinte forma: toda pessoa fala francês. E aí eu quero fazer a negação. Quero fazer a negação dessa proposição aqui. Bom, a gente tem que lembrar que a negação troca o valor lógico da proposição. Né? Então, se essa proposição é verdadeira, a negação é falsa. Se ela é falsa, a negação é verdadeira. Tem que trocar o valor lógico. Então, vamos pensar no seguinte. Então, vamos pensar que essa proposição é verdadeira. Se ela for verdadeira, toda pessoa fala francês, e eu colocar nenhuma pessoa fala francês. Nenhuma pessoa fala francês vai ser falso, né? Porque se toda pessoa fala francês, nenhuma pessoa fala francês é falso, ok? Então, ficou VF, beleza. O problema é se essa proposição for falsa. Então, se essa proposição for falsa e eu colocar como a negação nenhuma pessoa fala francês, será que nenhuma pessoa fala francês é verdadeiro? Bom, vamos supor que toda pessoa fala francês é falso. Dizer que essa proposição é falsa quer dizer que o conjunto verdade não é todo o H. Né? Voltando aqui na nossa definição lá. O conjunto verdade não é todo o H, porque é falsa. Mas dizer que não é todo o H não quer dizer que é um conjunto vazio, o conjunto verdade. Pode ter pessoas que falam francês. Né? Então, eu não garanto que nenhuma pessoa fala francês. Se essa é falsa, eu não posso garantir que nenhuma pessoa fala francês. Então, eu não posso garantir que essa outra seja verdadeira. Então, trocar o todo por nenhuma não é a negação. Então, é isso que a gente precisa cuidar. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso anteriormente. Quando a gente estava trabalhando com as proposições, isso já apareceu. Agora aqui, de uma forma mais forte, tá? Mas, usando a definição, né? Então, olha só, nenhuma pessoa fala francês não é a negação. O que seria a negação, então, dessa proposição? Bom, vamos considerar, então, não que. Estou fazendo não para todo x pertencente a h, x fala francês, mas quero traduzir isso daqui. O que é essa negação? A gente pode escrever como nem toda pessoa fala francês. Né? Eu estou colocando esse não. No nosso português, a gente não fala não toda pessoa fala francês. A gente fala nem toda pessoa fala francês. Né? Só estou trocando esse símbolo aqui da negação por nem. Então, eu quero fazer essa negação. Se nem toda pessoa fala francês, é porque existe alguém que não fala. Né? Se nem toda pessoa fala, é porque pelo menos uma pessoa não fala. Então, a negação seria que existe pelo menos uma pessoa que não fala francês. Né? Essas duas são equivalentes. Existe pelo menos uma pessoa que não fala. Como que a gente pode escrever isso aqui em termos simbólicos? Existe pelo menos uma pessoa que não fala francês. Então, essas duas aqui, ó, são equivalentes, né? Eu posso trocar esse nem toda pessoa fala por pelo menos uma pessoa não fala. Então, a gente tem essa equivalência aqui, ó, a negação do para todo, a gente troca o para todo pelo existe, a gente troca o quantificador universal pelo existencial, e a negação vai lá para a sentença.
Tá? Existe pelo menos uma pessoa que não fala francês. Então, essa é a negação do quantificador universal. E a negação do quantificador existencial? Da mesma forma, né? Vamos colocar agora como exemplo que H de novo é o conjunto dos seres humanos e vamos considerar a proposição. Existe um X pertencente a H, tal que X foi à Lua. Então, existe alguém, ou pelo menos uma pessoa foi à Lua. É isso que está dizendo essa proposição R. Alguém foi à Lua. Existe uma pessoa que foi à Lua. Como que eu vou fazer a negação? Vou fazer não, existe X pertencente a H, tal que X foi à Lua. Como que eu vou traduzir? Se existe alguém que foi e eu vou fazer a negação, é porque ninguém foi. Agora sim, né? Ninguém foi à Lua. Se não existe alguém que foi, é porque ninguém foi. Então, eu vou trocar agora o quantificador existencial pelo universal e passar a negação lá para a sentença. Se ninguém foi à Lua, significa que todas as pessoas não foram à Lua. Como que eu escrevo todas as pessoas não foram à Lua? Todas as pessoas não foram à Lua. Ninguém foi à Lua. Bom, então a negação, como falei aqui, a gente troca, né? O existencial pelo universal e a negação vai lá para a sentença. Então essa é a negação dos quantificadores. Bom, pessoal, em relação aos quantificadores, era isso. Então tem a lista de exercícios lá para vocês praticarem. Qualquer dúvida, postem no fórum. Bons estudos!